Você já parou para pensar que nos últimos meses o uso de máscaras nos fez olhar mais nos olhos uns dos outros? Pois então, no vídeo de hoje eu vou te ensinar como realçar o seu olhar usando um produto icônico de Guerlain: terracota. Fica comigo até o final para aprender todas as técnicas para realçar o seu olhar e permitir que você possa se expressar ainda melhor. Eu sou Carol Coimbra, maquiadora. Seja bem-vindo ao meu canal. Antes de começar esse tutorial, eu já quero te convidar a se inscrever no canal, dar um like nesse vídeo e ativar as notificações. Eu coloco vídeos novos aqui no YouTube toda semana e quando você se inscreve e ativa as notificações, você não perde nenhum conteúdo meu. De um tempinho pra cá, o foco da nossa beleza mudou. Eu sempre observei que o grande destaque das maquiagens eram os lábios, né? Eram os batons. E eu até me tomo como exemplo porque se eu tivesse que escolher algo para ressaltar numa maquiagem, certamente seria os lábios. Mas agora, com o uso de máscaras, o nosso olhar ganhou muito mais destaque. Eu idealizei esse tutorial com dois objetivos. O primeiro é, a partir de uma seleção de produtos da linha Terracota que eu fiz, eu quero te ensinar a fazer um esfumado nos olhos bonito, com cores clássicas, um esfumado elegante, mas também eu quero te ensinar a pensar um pouco fora da caixa. O terracota é um bronzer, é o tipo de produto que normalmente seria usado no rosto, mas nesse tutorial as versões que eu escolhi de terracota serão usadas nos olhos. Eu já fiz a minha pele, no rosto eu usei a base Pargour Gold de Guerlain, já fiz um review dessa base aqui no canal, vou deixar o card para que você assista, caso você ainda não conheça essa base maravilhosa. Eu já corrigi a minha sobrancelha e também já iluminei um pouco aqui essa região do ossinho da sobrancelha com o La Petite Robe Noir Brow Duo, que é um produto que eu uso sempre. Para esse tutorial, nós só vamos usar 3 pincéis diferentes. O primeiro pincel é um pincel normal de aplicar sombra. Ele é bem macio e ele tem um tamanho médio. O segundo pincel é um pincel simples de esfumar, com o topo arredondado. E o terceiro pincel é um pincel de precisão. Comparado ao primeiro pincel, ele é bem menor. E o fato de ele ser menor vai nos ajudar bastante nos detalhes. E eu também apliquei um pouco de corretivo na minha pálpebra para ajudar a neutralizar qualquer diferença de tonalidade que possa ter. Então, para selar esse corretivo, eu vou usar o Terracota Light na cor 00 e eu também vou te explicar por que selar a pálpebra é tão importante. Bom, primeiro, eu não tenho hábito de usar primer de sombras porque eu acho que a maioria dos primers de sombra dificultam um pouco o esfumado. Então, eu prefiro fazer dessa forma. Eu faço a correção, né, com corretivo, selo esse corretivo, então só depois eu começo a trabalhar em cima da pálpebra. O Terracota Light, ele fica quase invisível no meu tom de pele, tendo em vista que eu sou morena, mas eu acho que ele dá uma bossa, sabe? Como o Terracota Light tem um acabamento mais luminoso, ele acaba criando uma base mais bonita para o meu esfumado, sabe? Para iluminar um pouco mais essa região do osso da sobrancelha, eu vou usar o novo Terracota Nude e com o mesmo pincel que eu usei para selar a pálpebra, eu vou vir com a mão bem leve e iluminar um pouquinho mais essa região. Eu já fiz um review do Terracota Nude. Se eu não me engano, foi há 2 vídeos atrás, eu vou deixar o card aqui também para que você veja. E também, como eu sou morena, ele ficou nude, sabe? Ele cumpriu muito bem o seu papel. Então, em qualquer área de iluminação que eu queira, né, ressaltar no meu rosto, o Terracota Nude funciona muito bem.
Para fazer o esfumado nos meus olhos, eu escolhi o terracota clássico na cor 04. Eu vou aplicar direto com o pincel de esfumar. Eu vou fazer tudo ao mesmo tempo. Eu vou aplicar o produto e vou esfumando. Para um esfumado dar certo, existem basicamente 3 mandamentos: mão leve, a ferramenta correta e pouco produto. Se você não tem muita prática em fazer essa técnica de olhos esfumados, eu te aconselho sempre a ir aos poucos, ir controlando a intensidade do produto e escolher tons mais claros e mais neutros. Porque se você erra, de repente, se ficar marcado demais, ou se você pesar a mão, quanto mais clara for a tonalidade que você escolheu, mais fácil fica de você fazer qualquer correção, sabe? Eu já toquei nesse assunto num outro vídeo, mas eu gosto sempre de reforçar que tão importante quanto a mão leve, vai te ajudar muito, tá? A treinar essa questão da mão leve. É você sempre segurar na ponta do pincel. Se você segura no pincel muito perto da base, como se fosse um lápis ou uma caneta, é muito mais provável que você vai fazer mais força com a mão. E para uma técnica de olhos esfumados isso não funciona. Então você pega o produto segurando o pincel pela ponta e aplica nos olhos e esfuma também segurando pela ponta. A mão tem que ser firme, mas o punho tem que ser solto. Parece complicado, eu sei, mas eu juro que é só uma questão de prática. Tem uma outra coisa que eu gosto bastante de fazer quando eu tô maquiando os olhos, é usar a mesma cor que eu fiz o esfumado aqui na pálpebra inferior para dar um pouco mais de profundidade e de definição para o olhar. Para isso, eu vou usar o pincel menor de precisão que eu te apresentei alguns minutos atrás. Vou aplicar o mesmíssimo terracota na cor 04. Agora, o segredo dessa técnica é um outro que eu vou compartilhar com você agora. Você vai usar essa parte aqui do pincel, ó. Essa bordinha. E você vai usar o pincel o tempo todo na vertical. Assim. Mesma coisa, tá? Segurando pela ponta. E aí, você vai fazendo movimentos curtos de vai e vem na pálpebra inferior. E também tem uma outra coisa, eu gosto de unir o final da pálpebra inferior com o final da pálpebra superior, para deixar um acabamento mais bacana nos olhos. Do outro lado, a mesma coisa. Pegando o produto sempre aos poucos, mão leve, vai segurando o pincel na vertical e vai fazendo movimentos curtos de vai e vem. E o que eu gosto desse pincel de precisão é que ele já aplica esfumando. Ele é muito prático. Então, foi como eu falei antes, usando a ferramenta correta, é muito menos provável que você tenha que ficar repetindo a maquiagem até acertar. Para trazer um pouco mais de brilho, um pouco mais de radiância para o olhar, eu vou usar um produto da linha de terracota. Foi uma edição limitada, mas é um produto que eu sou apaixonadíssima, que é essa versão aqui, é o Terracota Gold Light. Na verdade, ele é um iluminador. Então, eu vou usar esse tom de dourado no centro da pálpebra. Esse iluminador, ele é bem solto. Então, tem uma coisa que eu gosto bastante de fazer para melhorar a pigmentação. Eu gosto de dar uma borrifada com esse produto aqui, que é o Pahuri Gold Mist. É uma bruma para finalizar a maquiagem, mas funciona muito bem quando eu dou uma borrifada desse produto aqui dentro. O produto fica mais molinho, sabe? Então eu consigo pegar uma quantidade bem maior com o pincel e eu também consigo deixar esse ponto de luz nos meus olhos bem mais intenso.
E eu vou aplicar somente no centro da pálpebra. Mais um pouco. Do outro lado, a mesma coisa. Assim, pro meu gosto pessoal, como estava antes, já estava bom. Já seria o tipo de olho que eu estaria pronta para sair de casa, se eu precisasse. Mas sempre dá para melhorar, né? Feito isso, eu volto com o pincel de esfumar, que eu usei antes, e esfumo somente em volta desse dourado, para que esse esfumado fique mais harmônico, sabe? E também para tirar qualquer marcação. Deixa só um pontinho de luz mesmo. Eu poderia complementar essa maquiagem usando um simples lápis de olhos, mas eu resolvi te mostrar um produto que eu tenho, que é uma relíquia de Guerlain, e eu vou explicar brevemente sobre ele. Se você gostar, eu já te aviso de antemão para ficar atenta ao site da Sephora, porque acontece de às vezes aparecer uma ou duas unidades desse produto. Esse aqui é um delineador em pó, também da família de terracota. Ele tem essa apresentação. Eu ganhei esse delineador, ele foi presente de uma amiga, eu tenho esse produto comigo já há alguns anos, ele foi uma edição limitada. É um produto muito comum no Oriente Médio, normalmente ele é chamado de surma, e ele é assim, ele é um delineador em pó. E aí na pontinha do aplicador, você encontra o pó que é aplicado na linha d'água. Antes de aplicar o delineador em pó na linha d'água, eu vou te dar uma dica de ouro para você guardar para a sua vida. Algumas mulheres têm problemas e ficam um pouco reticentes em passar lápis de olhos porque acham que borra, que derrete, que carimba, mas uma coisa que pode te ajudar muito se você tem esse problema é usar um cotonete. Esse aqui é um cotonete específico para maquiagem, uma das pontas dele é bem fininha. Você pode fazer o seguinte: você vem com essa ponta fina do cotonete e passa. Dessa forma, você seca a linha d'água. Você tira qualquer resíduo de umidade, qualquer resíduo de produto que possa ter ficado aqui. Você, dessa forma, deixa a sua linha d'água limpa para receber o que você vai aplicar em seguida. Bom, vamos lá. Eu, como profissional, com 6 anos de experiência, eu não considero esse produto um produto fácil de aplicar. Mas o efeito que ele dá é tão lindo, mas tão lindo, mas tão lindo. Bom, eu sou suspeita, né? Então vamos lá. Pego a pontinha do aplicador. Eu venho passando sempre aos poucos. O segredo dessa aplicação é sempre pouco produto, paciência, né? Assim, verdade seja dita, não é muito fácil acertar de primeira não, tá? Eu sou bem honesta nesse sentido. Mas, assim, eu, com a ponta do aplicador, né, fazendo alguns movimentos curtos de vai e vem, eu já vejo a mágica acontecer, assim, eu já tô achando esse olho infinitamente mais bonito do que esse aqui. E um outro detalhe que esse delineador em pó ganha em disparado dos lápis de olhos convencionais é a questão da durabilidade. Como ele é um pó, né, ele não tem nenhuma cera, não tem nenhum óleo, é muito mais seguro de que ele vai ficar preso na sua linha d'água por muito mais tempo. E para finalizar, eu vou usar de novo o pincel de precisão, só para dar uma última esfumada e fazer a cor do delineador em pó se misturar com a cor do terracota que eu já havia aplicado anteriormente na pálpebra inferior. Uma esfumada rápida, bem de levinho. Eu vou finalizar essa maquiagem do jeito que eu mais gosto de finalizar,
Parece até um pouco repetitivo, mas é o que eu mais gosto de fazer nos meus cílios. Vou usar a minha dupla queridinha, Primer de Cílios False Lashes Maximizer da MAC e a minha Cils d'Enfer Soul Volume de Guerlain. Já ensinei isso em alguns vídeos, mas nunca é demais. Eu preparo os cílios com esse primer para me ajudar na questão de volume e também na proteção dos cílios, porque esse False Lashes Maximizer, ele potencializa a máscara de cílios que vem depois e ele também protege o fio de quebra, né, de qualquer imprevisto aí, qualquer coisinha chata que às vezes acontece por causa do uso excessivo de máscara de cílios. Feito isso, eu venho em seguida com a minha máscara de cílios. Eu confesso que eu não sou assim muito de ficar experimentando várias máscaras de cílios, eu me mantenho fiel a uma, que é essa aqui. Eu tenho essa tradicional que é para o meu uso pessoal e tenho uma prova d'água na minha mala que é a que eu uso nas minhas produções, né, nas minhas clientes. Uma das coisas que mais me faz gostar dessa máscara é... Na verdade, são duas coisas. Primeiro é o aplicador. Esse aplicador ele é de silicone, as cerdas são bem curtinhas. Então isso permite que o aplicador pegue bastante produto e traga bastante produto para os cílios. E a outra questão é que essa máscara tem na sua composição proteína de soja, que estimula o crescimento dos cílios. Sabe, isso é uma das coisas que mais me encanta em Guerlain, porque a maioria das maquiagens também oferece um tratamento, mesmo o próprio terracota. Ele tem ativos hidratantes na sua composição. E tem uma outra questão também, eu não sei se você percebeu, mas eu não retoquei o corretivo aqui abaixo dos olhos, pelo simples fato de que o terracota de Guerlain não esfarela. Então, não é aquele olho esfumado que você faz e que vai ficar um monte de resto de pó aqui, sabe? Ele é muito bem assado, é um pó mineral, então isso permite que ele não fique fazendo sujeira aqui embaixo e te tomando tempo, né? Vou aplicar máscara de cílios aqui nos cílios inferiores também. Essa parte de aplicar máscara de cílios nos cílios inferiores não é um passo obrigatório da maquiagem não, tá? É um gosto pessoal meu. Eu gosto dos meus cílios inferiores bem marcados, então eu sempre faço dessa forma. Caiu até um cílio pequenininho aqui. Pronto, já foi. E eu gosto disso porque deixa o olhar mais dramático, sabe? E como os olhos é tudo que aparece quando nós temos de sair à rua, né? Eu gosto de tirar algum proveito disso. Eu espero do fundo do meu coração que você tenha gostado desse vídeo, que essa técnica possa ter te trazido novas ideias e um pouco de inspiração. Eu sou o tipo de pessoa que sempre acreditou muito na força da beleza. Então, para lidar com tempos conturbados, eu gosto de compartilhar o que eu sei e, dessa forma, trazer um pouco mais de ânimo e mais autoestima para as pessoas. Se você gostou desse vídeo, por favor, dá um like aqui para mim. Não esquece de se inscrever no canal, ativar as notificações e compartilhar esse vídeo com quem você quiser. Muitíssimo obrigada por ter ficado comigo até o final. Eu sou Carol Coimbra, especialista em beleza de luxo, e a gente se vê no próximo vídeo. Até lá!